E tudo bem? Vim contar pra vocês do dia que Deus me deu um sonho de que eu iria expulsar demônio, que eu estaria numa guerra com um demônio. E nesse mesmo dia o sonho se realizou. Gente, essa história é tipo assim... Quem me segue aqui sabe que eu sou cristã, né? E cada pessoa, gente, tem um chamado nessa terra, entendeu? E por algum motivo, Deus me chamou para a área da libertação. E quem é da área da libertação sabe que a gente começa a ter muitas lutas, muitas guerras, literalmente com o diabo, entendeu? Esses seres malignos, tudo mais, desde cedo, pelo menos no meu caso foi desde cedo. E aí, gente, como que foi essa história? Teve um dia que eu trouxe, aliás, não tem nem muito tempo, eu trouxe uma pessoa para morar comigo durante um tempinho, porque essa pessoa tava numa situação difícil, tudo mais, né? E eu falei, ó, vem pra minha casa, fica aqui em casa, tudo mais. E o Espírito Santo falou pra mim, falou, olha, ela tá muito fraca espiritualmente e ela precisa de uma libertação. E você tem que... e você vai ter que ajudar ela. E aí, gente, assim, muito difícil, né? E aí essa pessoa veio morar comigo e a gente fez um propósito de todos os dias a gente orar. Aí, gente, a gente tava na oração todos os dias. Tinha dia que eu tinha preguiça, obviamente, né? E assim, gente, é meio complicado, porque ela tava muito abatida, ela tava tava difícil. Como que foi o sonho? Aí um belo dia, eu simplesmente, era em torno de umas 5 horas da manhã, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, tinha uma mulher na minha casa. E aí, um demônio se manifestava, literalmente. Eu tava com ela sentada na cama. E um demônio aparecia, manifestava mesmo, real mesmo. E ela começava a repreender, né? E ela falava, ó, tá repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. E ele ria dela, e ele debochava dela. Ele ria. E eu vendo aquela situação, na hora eu fiquei com um pouco de medo, né, obviamente. Mas eu tava mais firme espiritualmente do que essa pessoa. Essa pessoa tava afastada dos caminhos de Deus, né? Tava fazendo o que não era bom aos olhos de Deus, tudo mais, enfim. E aí você meio que fica, você não consegue, né, vencer as batalhas espirituais se você não tiver armas espirituais, que é estar em relacionamento com Deus, buscando o Senhor, tudo mais. E aí, gente, um dia, aí beleza, aí nesse sonho foi assim, o demônio se manifestava e ela não conseguia repreender ele, não conseguia, ele ria, e ele queria tocar nela pra poder matar ela. E aí, o Espírito Santo falava pra mim assim, você vai ter que repreender, você tá forte, você vai ter que repreender. E aí eu começava a repreender e eu falava com muito medo, eu entrava na frente dela e eu falava assim, ó, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo, sai da vida dela agora, você não vai tocar nela. E conforme eu ia repreendendo, ele ia indo pra trás. E aí eu vi que eu realmente estava forte, né, espiritualmente. E eu repreendi ele explodiu. Ele foi indo, foi repreendendo, até que ele explodiu e no chão ficou todo preto o chão, como se tivesse pólvora no chão. E aí do nada começou a dar um monte de larvinha, que é os bigatos que eu falo, né? Que é larva, né? Começou a dar muita larva. E aí eu pegava e eu falava assim... Aí eu não entendia por que tinha larva, né? E aí eu ligava pra uma amiga e eu falava assim, amiga, o chão tá cheio de larva, aconteceu isso, eu expulsei o demônio e tudo mais, ele saiu. Só que o chão tá com larva e eu não sei o que isso significa. E ela falava pra mim, ah, você não sabe? Quando fica assim, Nicole, é obra de macumbaria que fizeram pra poder destruir a vida dela. Por isso que tá aí, porque foi oferecido comida. Enfim, gente, eu acordei. Isso que eu acordei, eu fiquei, foi um sonho muito real. E eu soube naquele momento que era um sonho que Deus tinha me dado. Porque quando Deus dá um sonho pra gente, a gente consegue definir, né? Quando é de Deus, quando não é. E aí eu fui, acordei essa pessoa que tava dormindo aí, era 6 horas da manhã. Acordei essa pessoa e falei pra essa pessoa, ó, tive um sonho assim, e Deus me mostrou que fizeram obra de macumbaria pra você. Por isso que você tá desse jeito aí. E que essa obra de macumba que fizeram pra você é pra te matar, pra te deixar na fossa, acabar com a sua vida. E eu falei, hoje mesmo a gente vai continuar orando e a gente vai lutar pra poder repreender isso aí, porque Deus me mostrou que eu tenho que te ajudar. E aí,
né, durante esse dia, eu fiquei o dia inteiro com uma preguiça que era fora do comum, nossa, entrou no meu olho, uma preguiça terrível, 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 terrível. E eu fiquei adiando. Pra vocês terem uma noção, nesse mesmo dia, eu ainda falei pra ela assim, pode dormir. E ela nem era de querer orar todos os dias. E eu que ficava insistindo. E ela falou assim, eu vou esperar você pra gente poder orar. Aí na hora que ela falou isso, eu falei assim, bom, tenho que orar. E aí, né, a gente foi orar. Quando não, era meia-noite quando a gente começou a orar. E a gente começou a orar, e como de costume, eu tenho o hábito de começar orando o Pai Nosso e tudo mais. Eu tava numa preguiça que só Deus sabe. E eu ali, Pai Nosso. Aí na hora que eu comecei a orar, Pai Nosso que estás no céu, a barriga dela começou a inchar e fazendo formato de grávida. E, gente, essa pessoa, ela é magra, ela não é gorda, ela é bem magra mesmo. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas daí tudo bem. E ela começou a ficar com muito medo. E ela, Nicole, vamos parar de orar, não vamos orar, não vamos orar, porque olha como minha barriga tá. Ele tá aqui, Nicole, ele tá aqui, tá aqui. E o clima pesou. Gente, o clima do quarto pesou. E eu senti aquela energia imunda, aquela podridão. E eu senti que o inimigo tava ali. E aí eu falei, não é possível que a sua barriga tá inchando, isso daí tá estranho. Depois da terceira vez, eu orando, eu vi. A barriga dela ficou tão grande na terceira vez que fez um formato de grávida. Como se ela estivesse grávida de 6 meses. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí, gente, confesso que deu um apavoro. Eu fiquei com medo. Só que ela tava com mais medo do que eu. E aí eu lembrei do sonho que Deus me deu. Porque Deus, ele é tão maravilhoso. Que Deus, ele sabe o que a gente pode carregar. Ele sabe a nossa estrutura. Então Deus me preparou antes, me dando sonho. Pra quando chegasse de noite eu não recuasse. E aí eu vi que não tinha jeito, que eu ia ter que enfrentar. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, abra a boca, eu vou começar a repreender. E você abre essa boca aí. E você vai falando. E eu comecei. Depois de orar o Pai Nosso, eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal agora. Toda obra de macumbaria, toda obra que foi feita pra destruir essa vida, em nome de Jesus. E conforme eu ia orando, ela ia ficando com medo, ela ficava retraída, ela gritava. Porque deu a entender, glória a Deus, Deus não permitiu que a minha visão se abrisse. Então eu não vi os espíritos malignos. Eu só vi o vulto passando, mas eu não vi claramente. Pois ela viu, né? Porque essa pessoa tem também esses dons. Então ela viu. E ela ficava, ele tá tocando em mim. E eu falava, não tenha medo. E aí eu comecei, gente. Fiquei à frente dela que nem um guarda. E eu falava, em nome de Jesus, sai daqui agora. Você não tem poder nessa vida. E nisso que a gente tava orando, eu sentia como se estivesse me furando com agulha. Ela sentia que tava tocando nela. E eu ali, eu não podia demonstrar medo. Gente, em 10 minutos de oração, eu tava suando, Gente, foi coisa de louco, foi uma coisa assim, sobrenatural. Eu nunca tinha vivido aquilo. E como eu só até então, eu só tinha experiências com o inimigo, de ter que expulsar, tudo mais. E aí eu falei, Senhor, como um sinal de que isso tá sendo quebrado, porque eu não vou sair daqui enquanto isso não quebrar, enquanto ela não for livre, enquanto ela não for liberta. O Senhor me dá um sinal, eu quero um sinal de que o Senhor tá fazendo, de que o Senhor tá aqui. E aí, gente, eu pedi um sinal pra Deus. E eu falei, qual que era o sinal? Eu queria sentir o poder de Deus. Eu nunca tinha sentido antes um poder tão glorioso. Eu falei, Senhor, quero sentir o teu poder, quero que o Senhor derrame o teu poder aqui agora. E aí, gente, eu ali pedindo, Senhor, derrama o teu poder. E já tava quase 1 hora a gente orando, quase 1 hora. E eu ali gritando, eu expulsando, porque nessas horas a gente não tem como não gritar. É coisa de louco, quanto mais medo, mais você grita. E eu ali, enfrentando. Mas vocês acreditam que eu senti mais força do que medo? E eu comecei a sentir, gente, uma glória, uma força, que eu não tava aguentando ficar em pé. E essa pessoa teve até que me segurar, porque a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar. Gente, foi o dia mais, assim, tenso da minha vida. E foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Foi uma experiência com Deus, assim, incrível. Incrível mesmo. Foi a melhor, uma das melhores experiências que eu já tive. Nossa, e eu faria tudo de novo pra poder sentir o que eu senti, a força que eu senti, porque vocês não têm noção. O inimigo já me afligiu muitos anos, muitos anos. De eu não conseguir me mover, de eu ficar debaixo da coberta, de eu não ter coragem de ir no banheiro, de eu não ter coragem de levantar e fazer nada, de eu não ter força pra nada, de eu ficar totalmente paralisada e ele ali me perturbando. Foi anos assim, anos. E depois que eu entendi
que Deus é quem tem a força, de repente você se vê nessa situação de você enfrentar o seu medo, você enfrentar aquilo. Sabe, eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria, gente. Quem passa por isso sabe, é difícil. E você ter uma experiência tão linda assim, foi incrível. O que mais me chamou a atenção nesse dia, porque depois de tanto expulsar, eu fiz de tudo nesse dia. Eu cantei, eu expulsei, mas a parte que eu senti o poder de Deus, sabe quando foi? Quando eu comecei a exaltar o nome do Senhor. Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és um Deus. Gente, então o momento que eu mais senti força foi o momento que eu mais adorei o nome do Senhor e exaltei o nome dele. E receba essa palavra. Deus não quer que você fique escondido debaixo das suas cobertas. Deus não quer que você continue sendo paralisado, que você continue sendo escravo do medo, escravo do inimigo. Deus quer que você vença, Deus quer que você vá para a batalha. Então levanta, erga a cabeça, busca o Senhor com todo o seu coração e exalte o nome dele. Deus vai te dar força para você poder conseguir vencer. Assim como eu venci e foi o dia mais incrível de toda a minha vida, você também vai vencer. E é isso, até o próximo vídeo.